Bom dia, pessoal. Bom, vamos continuação, sinais sistemas 2, continuação sinais sistemas 1, né? Só que eu vou fazer uma coisa diferente, cara. Já vi que não funciona ficar fazendo. Eu vou continuar gravando todas as aulas, vou continuar dando minhas aulas usando. Só que agora eu vou cobrar presença, tá? Então vou fazer chamada, etc. Né? Uma coisa que eu não gostaria de ter que fazer, mas vou fazer, tá? Outra coisa, na aula de hoje não, tá? Mas em todas as aulas, pelo menos um ou dois alunos vão vir para fazer um exercício no quadro, tá? Que vai ser relativo à disciplina. Essas são as mudanças, tá ok? Então, é a presença que eu vou cobrar e isso. O resto é tudo igual, tá? Sinais sistemas 2, eu acho mais fácil, mais difícil que sinais sistemas 1, tá? O problema dos sinais sistemas 1 é a primeira parte de sinais sistemas 1 e de sinais sistemas 2 também, né? Série de Fourier, que a gente vai falar hoje, né? No máximo, sexta-feira a gente já termina a série de Fourier, porque não me interessa falar sobre... Não é que não me interessa, na verdade, a série de Fourier é muito limitado. Assim, você só consegue usar se você estiver trabalhando com sinais periódicos, ok? Então, a gente não pode ficar achando que vai usar a série de Fourier toda hora, mas tem algumas aplicações, tá certo? Eu já faço isso há algum tempo, vou usar, como eu usei o livro do Sade com a parte de Laplace, eu vou usar o livro do Sade com a parte de Fourier, série e transformada, tá? As duas partes, tá ok? Série transformada. Transformada Z não tem no livro do Sade, tá ok? Tem no livro do Sádico só de sinais e sistemas, tá? Que é um livro bom também, excelente, tá? E ele é bem completo também, tá certo? Mas transformada Z, basicamente, eu uso as minhas anotações, tá certo? Que é o que funciona melhor, tá ok? Mas tem vários livros aí que também falam sobre transformada Z, inclusive o LAT, tá? Eu diria que a transformada Z, assim, para nós, né, da engenharia elétrica, seria, de todas as transformadas que vocês vão aprender no curso, talvez a mais importante, assim, pensando no mercado. Por quê? Porque já é sinal discreto, então você já vai poder fazer coisas que você, por exemplo, pode ser que você entre no mercado fazendo isso. Uma das coisas, é engraçado, né? Mas, por exemplo, praticamente quase todos os formandos aí hoje em dia de engenharia acabam às vezes trabalhando até no mercado financeiro, tá? Por causa da capacidade de resolver problemas, etc. Administrativamente também é uma pessoa mais centrada. Então, o que acontece? No caso da transformada Z, é uma coisa que vocês podem já utilizar nessa área, tá? Na área de por exemplo, você fazer previsões de comportamento de ação e coisas do gênero. É bem legal, tem umas coisas bem interessantes. É uma matemática bem complexa, não é à toa que é contratado por várias pessoas. Deixa eu pegar aqui a minha anotação de série de Fourier e a gente já vai começar. A anotação mais antiga, eu acho que é essa aqui. Isso. Talvez seja essa aqui está menos carregada. Vamos ver. Tá, deixa eu apagar as coisas aqui. Opa. Não apaguei, né? Eu devia ter apagado. É que eu troquei o tablet. E aí... não deu tempo. Beleza. Ótimo. Já tá bom o que eu quero aqui. Deixa eu só colocar... Ah, beleza, apareceu mais. Bom,
Qual é a ideia, então, da parte de série de Fourier? Vamos lá entender um pouquinho. Deixa eu só colocar mais uma caneta aqui. Isso aqui. Essa. Talvez é isso que eu queria, amarelo. Tá, concluir. Ok. Vamos falar um pouquinho da série de Fourier. Tá? Qual é a ideia da série de Fourier? Primeiro, né? O que o Fourier pensou? Tá, ok? Ele precisava... A gente não tinha computadores, né? 1800 e pouco, etc. Não tinha computadores. Então, o que você precisava ali? Você precisava de uma ferramenta matemática para poder analisar problemas complexos, certo? Então, o Fourier estava trabalhando na parte de transmissão de calor, que era... Ele tem várias, se vocês forem trabalhar, vocês não são da engenharia química, mas o Fourier é o cara da transmissão de calor, né? E aí cai um monte de equações diferenciais, um monte de coisa, é bem complexo mesmo, tá? Então começou a estudar um pouco das ferramentas matemáticas que ele podia usar para resolver esse problema. Tá? E aí ele percebeu o seguinte, quer dizer, percebeu, né? Ele chegou através de matemática que um sinal periódico, e isso é importante pra caramba, série de Fourier só funciona em sinal periódico. Tá? E aí, o que é um sinal periódico? É aquele que se repete de tempos em tempos, tá? Esse intervalo de repetição a gente chama de período. Na verdade, é bom lembrar que o sinal periódico, né, ele tem um período que a gente chama de período fundamental. Por quê? Porque se você pegar bem, pensa bem o que é um sinal periódico, né? Pega aqui um sinal assim, ó. Então você pega aqui um sinal, vai para cá, aí desce, depois vai para cá, aí desce, vai para cá, aí desce, assim por diante, tá? Aqui é T, aqui é T, aqui é T, né? E aí dá para perceber, ele vem para os dois lados, né? Para cá e para cá, tá? Bom, aí o que acontece? Esse aqui é um X de T, por exemplo, tá? Tempo. O que acontece aqui? Se você perceber, na verdade, ele se repete de T em T, mas também se repete de 2T em 2T, concorda comigo? Se você pegar um sinal, em vez de só ser um triângulo e pegar 2, ele vai estar se repetindo, é um sinal que tem o tamanho 2 vezes, e vai estar se repetindo. Isso vai acontecer com qualquer sinal periódico. Ele vai ter um período fundamental, que é o menor, em que ele se repete, certo? Mas vai ter outros períodos também. Tá? Aqui, por exemplo, ele vai ter um sinal, ele vai ter uma repetição em 2T, ele vai ter uma repetição em 3T, em 4T, tá? Esse T, a gente chama de T0, né? Ou alguns livros chamam de T0, né? Outros chamam de T mesmo, tá? Que é o período T grande, né? Porque é uma constante. T pequeno normalmente é um valor fixo, T grande aqui ele usa como se fosse uma constante. Então, o que acontece? Essa é a frequência, né, digamos assim, né? Se é um ciclo, né, a cada T0 segundos, né? Um ciclo a cada T0 segundos, né? A frequência vai ser 1 sobre T0, ela é medida em Hertz. Tá? Essa é a frequência em Hertz. Se eu quiser a frequência em radianos, é só multiplicar por ômega, em 2π, né? Então, por exemplo, o ômega, essa aqui é o F0, né? Seria a frequência fundamental. Tá? Aqui em Hertz. Em radianos também tem a frequência fundamental, só que é igual a 2π F0. Legal, tá? Basicamente isso é um sinal periódico, né? E o que o Fourier conseguiu mostrar matematicamente que é possível, né? Tem algumas condições para isso acontecer, mas o que ele conseguiu mostrar, o que ele propôs, foi basicamente, deixa eu ver se pega aqui. Eu não dei concluir.
foi basicamente o quê? Mostrar que um sinal periódico qualquer sinal periódico, tá? Isso é importante. Ele pode ser escrito como uma soma infinita, ponderada porque tem esses valores aqui, ó, AN e BN, tá? De senoides e cossenoides, certo? Ok? E as frequências dessas senoides e cossenoides são múltiplas da frequência do fundamental em radianos por segundo do sinal periódico que você está trabalhando. Então vamos supor que o sinal periódico que você está trabalhando tem uma frequência de em radianos por segundo de, sei lá, de 2 radianos por segundo, tá? Ou 2π, vamos supor 2π radianos por segundo. Essa aqui é ômega zero. Então, em hertz, ela valeria, vamos supor que a frequência fundamental é 1 ciclo por segundo, então é 1 hertz, né? Então, a frequência fundamental em radianos por segundo vai ser 2π radianos por segundo, tá? O que vai acontecer? Então, você vai ter frequências, né? Ômega zero aqui, então você vai ter primeira frequência, quando n igual a 1, então vai ser cosseno de 2πt mais seno de 2πt e assim por diante. Esse t, aí você pode ter qualquer valor, certo? Ok? E aí você vai ter, vamos supor que seja a frequência de 3π, aí seria cosseno de 3πt e assim por diante, tá certo? Quer dizer, na verdade, a ideia do Fourier é até bem razoável quando você vê graficamente. Se você pegar o sinal, vamos pegar um sinal aqui que é bastante usado, tá? Aliás, eu vou mostrar aqui depois, pegar um sinal aqui que tem valor médio, 0, tá? Deixa eu acrescentar mais uma caneta aqui. Pode ser, esse aqui também é caneta? Não, só marca texto. Não é isso que eu quero, não. Tem que fazer minhas canetas todas agora de novo. Preto. Concluir, deixa eu ver se vai. Não ficou bom, não. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Pô, devia ter feito isso, hein? Pensei que ele pegasse as configurações do Notes também. Mas vamos pegar um sinal então qualquer aqui, vou botar em outra cor que já fica mais fácil. Então, vou pegar um aqui que ele tem valor médio nulo. Então, aqui, deixa eu pegar aqui, ele pega um sinal assim, ó. Ele vai para os dois lados, tá? Então vai para cá e vai para cá também. Olha só. O que o Fourier fez, olha, até faz algum sentido. Pensa bem. Se você pegar uma forma de onda, por exemplo, isso aqui é um seno, né? Dá para notar que a frequência desse seno que eu estou colocando aqui para aproximar a minha onda quadrada é a mesma frequência, certo? É a mesma frequência. Aí se eu pegar, por exemplo, 2 vezes a frequência, mas com um valor e somar com o original. Quando você fizer essa soma, o que vai aparecer vai ser alguma coisa, por exemplo, assim, ó. Eu não estou colocando só... Aqui, na verdade, quando aparecem esses dois picozinhos que aparecem aqui, ó, essas coisas aqui, quer dizer que eu estou trabalhando... Eu somei a frequência original
com a frequência 2 vezes, digamos assim, usando uma ponderação. Não somei simplesmente 1 mais 1, somei 1 mais meio do outro, mais meio da segunda frequência. E aí você vai conseguir, se você conseguir pegar infinitos sinais, o que vai acontecer? No final, você vai ter alguma coisa assim, ó. Na verdade, se você pegar infinitos sinais, você não vai ter essas ondinhas que vocês estão vendo aqui. Você vai ter uma coisa reta realmente, tá? Ok? Por quê? Porque é um somatório infinito, de maneira que a diferença entre o valor original e o valor final vai ser 0, tá ok? Mas aí você fala, mas peraí, aí você está complicando a coisa. Eu tinha um sinal lá que era finito, etc., que era definido por uma onda quadrada, e aí você está transformando numa soma infinita de senos e cossenos. A gente vai chegar no ponto, já já. Primeiro, quando ele transformou essa onda quadrada em senos e cossenos, ele permite, por exemplo, que a gente trabalhe com coisas relacionadas a senos e cossenos mais fáceis. Por exemplo, a gente sabe que a derivada do seno, a derivada do cosseno é muito fácil de trabalhar, certo? Então, vocês viram, por exemplo, vou dar logo uma aplicação direta da série de Fourier. Vocês viram que quando você trabalha com circuitos elétricos e circuitos elétricos em corrente alternada no estado permanente, a corrente alternada é senoidal, no estado permanente, certo? E aí o que acontece? O que você faz para poder trabalhar de uma maneira mais simples, quando você vai trabalhar em corrente alternada no estado permanente? Você usa os fasores. Lembra dos fasores? O que é o fasor, na verdade? Cara, na verdade, o fasor é você aplicar basicamente a transformada de Fourier, porque a gente vai falar sobre ela, não a série. A gente tem que falar da série porque a série é só para dar a introdução na transformada, mas então a gente tem que falar da série. Então é você aplicar a transformada de Fourier ao sistema. Então as derivadas que vão aparecer por causa do indutor e por causa do capacitor, elas viram o quê? A gente sabe que no indutor vira um J-ômega que multiplica a indutância, e no capacitor vira um J-ômega que é dividido em 1 sobre J-ômega e multiplica 1 sobre C, digamos assim, né? Fica 1 sobre J-ômega C, certo? Se você pegar a impedância do capacitor e a impedância do indutor, certo? Ok? E isso vem da onde? Vem justamente da transformada de Fourier, que vem da série de Fourier. Outra coisa, sem falar ainda de transformada de Fourier, sem falar ainda de fasores, tá? Quer dizer, falando de fasores, só falando de fasores por enquanto. Olha que coisa interessante. Pensa bem, se eu posso pegar uma onda triangular como essa aqui, como é que fica no triangular? Vai ficar alguma coisa assim, ó. Desce, vai depender, né? Se eu posso pegar uma onda triangular, uma onda quadrada e transformar numa soma de senos e cossenos, olha só, é uma soma infinita, beleza. Mas se eu pegar, por exemplo, 3 termos dessa soma só, não precisa pegar todos eles. Não pega, aliás, pegar todos eles é impossível. São infinitos termos. Vamos supor que você pegue 3 termos dessa soma só. Ou seja, você pega uma soma que tenha o cosseno de ômega 0t e o seno de ômega 0t, né? Depois tenha o cosseno de 2 ômega 0t e o seno de 2 ômega 0t, e o n igual a 3, cosseno de 3 ômega 0t e seno de 3 ômega 0t. Você pegou a frequência fundamental e mais 2 que a gente chama de harmônicos. Múltiplos da frequência fundamental são chamados de harmônicos, tá? Tá, e aí? Vamos supor então que você pegou só a frequência fundamental mais 2 harmônicos, ou seja, pegou 3 termos da série. E aí você pode pegar uma onda triangular, você pode pegar uma onda quadrada e aproximar por essa soma fixa na verdade vão dar 6 termos, né? Porque tem 3 em seno e 3 em cosseno. Mas você vai ter ali, né? Na verdade, você transforma o seno em um cosseno facilmente se você estiver trabalhando com os fasores. Lembra que a gente, na verdade, com os fasores a gente trabalha com senos e cossenos, né? O que você pode fazer? Cara, você pode pegar e aplicar
superposição no circuito, resolver o circuito, você vai conseguir descobrir a saída do circuito para onda retangular usando a soma de 3 saídas de ondas senoidais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se você vai pegar uma onda retangular e vai aproximar ela por 3 ondas senoidais, você pode pegar, como você já sabe resolver quando a onda é senoidal, você vai ter 3 saídas. Por que tem que ser 3 saídas? Porque você sabe que quando você usa fazor não pode ter frequências diferentes. Lembram disso? Não lembram não, tá? Mas lembram disso? Você tem que usar o princípio da superposição. Tem até problema só para isso. Então, se você estiver trabalhando com uma frequência só, beleza. Se tiver 2, você tem que fazer um problema inteiro para uma frequência e depois um problema inteiro para a segunda frequência. Pô, Bel, mas isso vai dar um trabalhão. Eu vou pegar uma onda quadrada, vou dividir em 3 frequências e vou ter que fazer 3 problemas com 3 ondas senoidais de frequências, cada uma igual, depois somar esses 3 resultados. Sim, vai dar um trabalhão, eu não estou dizendo que não vai dar. Porém, eu consigo resolver um problema de uma onda triangular e de uma onda quadrada sem usar o fato que ela é uma onda triangular ou que ela é uma onda quadrada. Eu vou usar uma aproximação e vou usar uma coisa que eu já conheço. Então a ideia é essa. Essa foi a ideia do Fourier. Você está entendendo? Aí você fala, mas se você usar só 3 frequências não vai ficar ruim? Depende da forma de onda. Se for uma forma de onda que tem poucas variações, de repente 3 frequências, e tem até um problema no livro, que normalmente série de Fourier, se tiver na nossa prova, vai ser uma questão, tá? Mas normalmente, às vezes eu nem cobro, tá? Prefiro cobrar a transformada, porque é mais útil, digamos assim, tá? E como a gente tem poucas questões para colocar na prova, você vai ter que ficar, sei lá, eu prefiro que você estude mais a transformada do que a série. Até porque, na verdade, a série de Fourier só é uma, digamos, particularização da transformada. Ou, melhor dizendo, a transformada é uma generalização da série. A gente vai falar. Qual é a diferença da transformada de Fourier para a série de Fourier? É que a transformada de Fourier, o sinal não precisa ser periódico. Entendeu? Você consegue... Aliás, é ótimo, né? Aí é que é a coisa da mistura da matemática com a física, né? A ciência completa. O Fourier falou, não, o sinal é periódico sim, só que o período tende a infinito. Ou seja, um sinal que não se repete, você pode considerar que é um sinal que é periódico, porém, o período nunca acontece, porque ele tende a infinito. É exatamente o que acontece. Entendeu? Então, quando você fizer isso, você vai ver que esse somatório aqui, na hora da série de Fourier, vira uma integral, porque quando a gente toma o limite e pega um somatório... Lembra? Como é que você começa? Como é que você chega na integral? Como é que você chega na derivada? Você primeiro não faz os ΔX, não é? E depois você não transforma num dx? É exatamente o que o Fourier faz para chegar à integral de Fourier, que é a transformada de Fourier, também conhecida integral de Fourier, também a transformada de Fourier também é conhecida como integral de Fourier, que é uma integral, tá certo? Então, a ideia era essa. Como eu estava falando, tem um problema no livro que faz assim: acha a série de Fourier para a seguinte forma de onda, e bota lá uma onda quadrada, sei lá, uma onda qualquer, certo? Aí você fala assim: pegue os 3 primeiros harmônicos, né? Ou seja, os 3 primeiras frequências da série e aproxime a forma de onda usando apenas essas três frequências. Por exemplo, o seno de ômega 0, o seno de 2 ômega 0 e o seno de 3 ômega 0, por exemplo, tá? Aí que você falou seno, porque às vezes o AN, né, é zerado. Vocês vão ver que tem algumas séries de Fourier que não tem cosseno, só tem seno, entendeu? Beleza, ok. Aí, o que acontece? Aí o cara manda você fazer o problema e encontrar a solução, tá? E depois ele manda você fazer o problema usando uma outra técnica, que é a técnica exata, e manda você encontrar a solução. E aí você descobre que a diferença entre o valor usando a aproximação por apenas 3 frequências chega a ser, às vezes, 95% do valor que você queria. Quer dizer, poxa, tá perfeito, né? Dá para fazer direitinho, ou seja, a aproximação é boa, tá? Então, muitas vezes é interessante você trabalhar com isso. Como eu falei, série de Fourier para a gente é mais para a gente aprender a transformada. Então, a gente usa como introdução, tá ok? Mas a gente vai fazer algumas, tá? A gente vai fazer algumas, pelo menos uma a gente vai fazer, tá? A gente, na verdade, começa falando de série Fourier. Essa primeira aqui foi a primeira proposta pelo Fourier. Quando ele escreveu, digamos, na verdade escreveu todas, né? Mas
ele primeiro mostrou assim, o que como você aproxima um sinal qualquer periódico, x de t, como é que você aproxima isso? Você aproxima ele com um termo constante. Por que esse termo constante? Porque olha só, se você vai trabalhar com um somatório infinito de senos e cossenos, pensa bem, qual é o valor médio do seno? É zero, não é isso? O valor médio do seno é zero. Qual é o valor médio do cosseno? É zero também, não é isso? Se você fizer uma soma infinita de senos e cossenos, o valor médio dessa soma infinita vai ser zero, certo? Ela vai ser zero. E se o sinal, por exemplo, não tiver valor médio zero, por exemplo, esse aqui não tem, ó. Esse aqui não tem. Esse sinal aqui não tem valor médio zero. Qual é o valor médio desse sinal? Eu tenho que calcular, na verdade, eu faço a integral do sinal, né? Não sei se vocês lembram, você faz a integral do sinal no tempo e divide pelo tempo que você fez a integral, no caso do período. Então, por exemplo, se você pegar um sinal, aqui fica fácil ver, por exemplo, com um sinal quadrado, né? Se fosse assim, e aqui vale 1, o valor médio vai ser meio, fica mais fácil. Com o triângulo é um pouquinho diferente, né? Porque a integral não é inteira, né? Não é uma integral, num período não vai, de um triângulo que tem altura 1 vai ser meio ali a série, então vai demorar, vai ser um pouquinho menor aí o valor médio, tá? E aí a gente vê que, por exemplo, como é que a gente vai fazer isso? Então, mas o que acontece? Qualquer sinal periódico, mesmo que se ele não tiver valor médio zero, você pode subtrair ele do valor médio e ele vai ficar com o valor médio zero. Se ele tem um valor médio que é diferente de zero, se você subtrair por essa constante que é o valor médio, ele vai ficar um sinal periódico que vai ter valor médio zero. Então, se você tem que, contemplar esse valor que é diferente de zero, a gente chama esse valor de valor médio, que é esse a zero que aparece aqui na série de Fourier. Então você já sabe, por exemplo, que se você tiver uma série de Fourier de um sinal que tem o valor médio diferente de zero, vai existir esse valor aqui. Porém, aqui, ó, esse aqui, quando você for fazer a série de Fourier desse sinal aqui, você vai ver que o A0 vai dar zero. Tá? A gente vai mostrar como é que calcula. Então, o que o Fourier fez? Ele simplesmente fez o quê? Ele mostrou, ó, ele chama isso aqui de DC, né? Porque é o valor DC, né? Aqui, por quê? Porque é o valor que, como a gente fala, né? Vocês já viram lá em corrente alternada, né? É um valor que é constante, digamos assim. Por isso que ele fala que é DC, né? Porque o valor médio é constante, tá certo? E aí, ele propôs isso aqui, e para isso, ele só precisava mostrar quem seriam. O que você precisa saber, então, para encontrar a série de Fourier? Ó, isso aqui você já tem. Quem é o ômega zero? O ômega zero dá 2π sobre t, onde t0, ômega zero, t0, né? Aqui é o que? É o período fundamental. Então, isso você tem, porque dada a forma de onda para você, você tem o período dela. Ela é periódica, você tem o período dela. Então, esse ômega zero você tem. T é uma variável qualquer, né? O A0 você não conhece, então você tem que descobrir quem é. Quem é o A0? E tem que descobrir quem são os ANs e os BNs, certo? Ok? Supondo que a série de Fourier exista. Quando é assim, como supondo que ela existe? É porque existem umas condições, né? Não precisa se preocupar, isso é coisa de matemático, tá? Condições de Dirichlet, que são as condições para você ter a série... porque, na verdade, isso é um somatório, né? Ele tem que convergir, digamos assim. É que nem a integral. Quando é que a integral existe? É quando ela converge. Senão ela não existe, certo? Então, o que acontece? Para você ter série de Fourier de um sinal periódico, tem umas condições para isso. Então, tem que ter um número finito de máximos e mínimos no intervalo. A integral no intervalo do sinal tem que ser finita. Eu não vou entrar em detalhes, não, mas se isso aparece de vez em quando. Normalmente isso é mais cobrado pelo professor de cálculo, não pelo professor de sinais e sistemas que está querendo aplicar isso em alguma coisa, tá certo? Ok? Mas vamos supor então que ela exista. Como é que a gente calcula esses coeficientes aqui? A gente precisa calcular só isso aqui. Se a gente calcular os ANs e os BNs e o A0, a gente tem a série de Fourier. Por quê? Porque o ômega zero você já tem, seno e cosseno são funções, ok? E t é o tempo. Legal? Legal? Então, o que eu preciso encontrar? O AN e o BN
e o A0, tá? Então como é que a gente vai encontrar isso, né? Aí é muito, na verdade é até simples a coisa que você faz, né? É o seguinte, ó, o que o Fourier fez, na verdade? Ele pegou, né, para encontrar os, eu vou já colocar direto os valores deixa eu colocar aqui. Putz, tem que apagar isso tudo aqui. Então, ó, o que ele falou? Que, primeiro, na verdade, né, uma das condições de Dirichlet é essa, né, que você tem que ter aqui a função tem que ser integrável, né, integrável que a gente fala que ela tem que ter uma integral finita no intervalo. Então, por exemplo, se você pegar uma função assim, ó, não sei se vocês lembram, se eu pegar, por exemplo, se eu não me engano, tangente, qualquer coisa assim, não é? Nos gráficos não são assim? Da tangente? Negócio mais ou menos assim, não é isso? Né? Porque ela tende a infinito e a menos infinito de acordo com o valor do π, não é isso? O que acontece? Essa integral aqui ela não tem valor, porque ela tende a infinito tanto para menos infinito como para mais infinito, certo? Você não consegue calcular, ok? Então, tem formas de onda que você não consegue fazer a sua transformada de... Desculpa, não consegue fazer a sua série de Fourier. Isso acontece também com transformada de Fourier também, tá? E aí é por isso que, por exemplo, você às vezes usa a transformada de Laplace. Transformada de Laplace, praticamente qualquer função você consegue... Na verdade, a transformada de Laplace você vai conseguir sempre a convergência da integral. Só que você tem as regiões de convergência. Lembra que a gente já aprendeu isso aí? A gente acaba não usando isso, mas você sempre consegue. Na verdade, a complementação foi essa. Então, o Fourier falou isso e ele falou o seguinte, ó, o A0 vai ser dado por essa expressão. Isso vai ter na prova? Claro que vai ter na prova, vai ser no nosso formulário. Como é que você encontra o A0? Como eu falei, o valor médio, né? Você integra de 0 a t e divide por t, o valor médio da função no período, né? Então, já tinha falado isso. Isso é fácil. Agora, da onde sai isso aqui? Que o AN é 2 sobre T vezes a integral de 0 a T de cosseno de N ômega 0 T dt, e o BN é a integral de 0 a T multiplicada por 2 sobre T de x de N seno de N ômega 0 T. Pô, de onde saiu isso? Né? Da onde o Fourier tirou isso? E aí ele foi assim, é fácil mostrar isso. Aí você fala assim, como assim é fácil? Olha só, você só precisa saber um pouquinho de integrais. Como assim? Eu explico. Está aqui tudo o que você precisa saber. Ó, você sabe que a integral do seno no período é igual à integral do cosseno no período, certo? E vale quanto? 0, não é isso, pessoal? A gente não sabe que a integral, se eu pegar aqui, ó, o seno, período é esse, certo? Se eu fizer a integral de 0 a t, essa parte positiva cancela com essa parte negativa, concorda comigo? Qualquer seno, tá? Qualquer seno, de qualquer frequência, tá legal? Se tiver 2, por exemplo, se tiver uma frequência assim, não tem problema, vai dar a mesma coisa no período, não interessa a frequência. E o cosseno é a mesma coisa, a única diferença do cosseno é que a integral é assim, ó, é até aqui, né? Até aqui, então essa parte metade, com essa metade, mata essa aqui, concorda comigo? Legal? Beleza, ok? Ok, então, primeira coisa, a integral no período de um seno e de um cosseno é 0, tá? A integral de seno-cosseno no período também é 0. Dá para mostrar isso, mostrando que são funções limitadas entre... vai dar uma função ímpar, dá para fazer aqui, tá?
ok? Eu não vou entrar em detalhes, mas isso é de cálculo, basicamente. E aí, eu tenho o seguinte, ó. Se eu tiver uma integral de seno-seno, como assim seno-seno? De duas frequências diferentes, ó, m é diferente de n, essa integral também vai ser zero, tá? E essa integral também vai ser zero, desde que as frequências sejam diferentes. Tá? Isso é tudo... Como é que você descobre isso? É só usar manipulações trigonométricas e cálculo, tá? Ok? Vai dar um cosseno de 2x, aquelas coisas, ou seja, é como se fosse um seno e um cosseno como tem aqui em cima, tá certo? Né? Aqui também é a mesma coisa, seno x, cosseno x, a gente sabe que vai dar seno de 2x, aquele negócio que você já sabe de trigonometria, tá legal? Então essas três integrais aqui, ó, desde que você tenha, né, elas são nulas, tá certo? E essa integral aqui, ó, que é do seno ao quadrado e do cosseno ao quadrado, essa não é nula. Sabe por que não? Porque quando você coloca o seno ao quadrado, né, lembra que você pode fazer 1 menos cosseno de 2a, lembra que você tem uma fórmula que diz isso? Então ela vai ter uma constante, e vai ter uma parte que ela é zero, certo? O cosseno de 2a ela vai ser uma integral zero, mas e a constante? Aí quando você integrar, não vai dar zero, vai dar t, né, no período, tá certo? T sobre 2, ok? Então, sabendo disso, sabendo dessas coisas aqui, eu não quero perder muito tempo aqui, porque isso aqui é basicamente cálculo, né? Então, olha só, sabendo disso, o que o Fourier fez? Bem simples. Ele propôs isso. Ele falou, olha, eu consigo, desde que as condições da função x de t sejam propícias, ou seja, se ele atende aquele negócio que eu falei das condições de Dirichlet, então se ela tem uma transformada de Fourier, ela é dessa forma, tá? O que eu preciso descobrir para encontrar a transformada de Fourier? Só quem é o A0, quem é o AN e quem é o BN. Aí o que o Fourier fez? Olha só, o que ele fez? Porque isso aqui eu já sei. Ó. Como assim você já sabe? A primeira coisa que você faz, você tem lá a forma de onda que eles pedem a transformada de Fourier, a primeira coisa que você faz é encontrar o período. Né? Se, por exemplo, eu dou uma coisa assim, falo que isso aqui é 4, certo? Aqui é 2, aqui é 0, e vai se repetindo. Qual é o período? O período é 4, certo? Quanto é que vai ser o ômega 0? 2π sobre 4, ou seja, π sobre 2, certo? Ok? Então a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, para encontrar a série de Fourier. Mas para você encontrar a série completa, você precisa saber quem é o A0, se existir, quem é o AN e quem é o BN, certo? Aí o que o Fourier fez? Olha só, vou apagar isso aqui. O que ele fez? Para encontrar, por exemplo, né? Para encontrar, por exemplo, o A0. O que ele fez? Olha só. Ele pegou e integrou esse cara aqui de 0 até t. Se ele integra o x de t de 0 até t, ele tem que integrar todo esse lado direito aqui de 0 até t. Concordam comigo? Não é isso? Aí o que vai acontecer? Você vai ter uma integral de 0 até t desse lado, a integral de 0 até t do A0 dt, a integral do somatório, que é a mesma coisa que o somatório das integrais, você pode intercambiar, né? Se você integra um somatório, você pode colocar para uma integral em cada uma. Então aqui, ó, somatório das integrais, né? Porque você integra um somatório, que é uma soma 1 mais A2, né? Mais A3, etc. Não vai ser integral de A1 mais integral de A2 mais integral de A3 e assim por diante, certo? Então ele pode mostrar que isso aqui é um somatório das integrais. O que vai acontecer quando você fizer isso? Quando você integrar de 0 a t? Ó, quando você integrar de 0 a t, galera, A0 é uma constante. Então sai da integral, fica A0. Integral de 0 a t de dt é t. Então esse termo vira A0t, certo? Isso é uma integral de cosseno e isso é integral de seno, que a gente sabe que é zero. Então olha só, desse lado fica esse cara e do outro lado fica quem? Só o A0t. Pronto, você já encontrou a primeira fórmula. O A0 você já sabe como calcula. Concorda comigo? É só pegar para o outro lado. Ou seja, como é que você calcula o A0? É o valor médio no período. Legal? É o valor médio no período.
Tudo bem? Tá? Agora, como é que você calcula, né, o AN e o BN? Aí é mais complicado, tá? Aí é mais complicado, tá? O que você vai ter que fazer? Mas a dica foi dada, né? A dica foi dada. Como assim? Eu usei o fato de que isso aqui vai dar zero, essa integral, né? Essas integrais vão dar zero, né? E eu ainda não usei esse fato aqui, por exemplo. Tá? Ok? Até tem esse aqui que a gente vai mostrar. A gente vai usar já já esse aqui também. Tá? Olha só o que ele fez para encontrar, né, os valores que você tem. Tá? Olha aqui. Você vai ter aqui, ó. Ele pegou, em vez de fazer só integral, em vez de ele chegar e fazer só isso que eu falei aqui em cima, ó, cadê? Opa! Cadê? Em vez de ele fazer só a integração aqui, sempre começa por essa expressão. Em vez de ele fazer só a integração de 0 a t, ele fez o seguinte, ó, ele multiplicou, para encontrar o A, ele multiplicou por cosseno de m ômega 0t, tá? E aí, integrou. Aí fez a mesma coisa. Então, ó, integrou. Pegou o xt, multiplicou por cosseno de ômega 0t e integrou. Aí vai fazer a mesma coisa do outro lado. Tinha um a zero sozinho aqui, não tinha um a zero sozinho? Multiplicou por cosseno de ômega 0t e integrou. Certo? Tinha dois somatórios aqui. Certo? Esse aqui está assim. Ah, tá. Desculpa aqui. Não precisa... Eu apaguei de propósito aqui. Porque justamente tem um... Esse aqui é o quê? Não é um pincel... Caneta. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu pegar um branco. Tá. Tá apagado porque sobrou uma... No livro o cara colocou uma integral a mais, por isso que eu apaguei aqui. Tá? Ele fez a mesma coisa. Aí o que acontece? Quando você fizer a integral de 0 a t disso tudo aqui, cara, olha o que vai acontecer. Esse cara aqui vai sumir, porque é um seno cosseno, né? Então esse cara some. Esse cara some, que é a integral de cosseno, vezes uma constante. E aqui só vai aparecer quando m igual a n, ou seja, quando esse cara aqui for igual a n, você vai ter justamente o AN aqui. Ou seja, esse cara vai ser igual a n, tá? E aí o que vai acontecer? Você vai ter que ANT sobre 2 vai ser igual a integral de 0 a t de x de t cosseno de n ômega 0t dt. Aí por isso que aparece, né, o 2 sobre t aqui, né, que você faz isso para encontrar o AN. E aí você encontra, ó, a fórmula do AN. A mesma coisa para encontrar quem? Para encontrar o BN, tá certo? Então, não saiu, né, da cachola, saiu das identidades matemáticas e você integra dos dois lados, certo? Se você integra dos dois lados multiplicando por um valor, você consegue encontrar essas expressões. Então, você conseguiu então aqui mostrar, a gente aqui conseguiu mostrar quais são os valores, né, do AN, do BN e do A0. Pronto, a gente já sabe fazer uma transformada. Desculpa, a gente já sabe fazer uma série de Fourier. Vamos fazer uma. Tá? Esse aqui já é outra série de Fourier. Não vou passar para lá, não. Então vamos fazer uma aqui. Deixa eu colocar mais folhas. E já tinha aqui. Onde eu tô? Aqui. Tá. Não é aqui não. Ah, não, tá aqui, ó. Beleza.
Ah, tá, beleza. Tem aqui. Eu pensei que não tivesse feito. Mas a gente vai fazer já já isso aqui. Beleza. Ah, tá. Ótimo. Tranquilo. Tá aqui. Então, vamos fazer uma aqui, ó. Notem que vai ter séries de Fourier mais fáceis e séries de Fourier mais difíceis. Por quê? Porque a função que vai ser periódica pode ser mais simples ou mais complexa. Tá? Quando você tiver uma função, vamos pegar, por exemplo, uma função mais simples, como essa aqui. Ó. E vamos calcular a série de Fourier dela. Tá? Então, ó, é uma função periódica, beleza. É uma função periódica. A primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o ômega zero, que é igual a 2π sobre T0, que é o período fundamental. Quem é T0? Quando é que essa função se repete? Começa em 0. O que é essa função? Que função é essa aqui? Assim, assim, assim e assim. E ela se repete. Concordam comigo? Então, o período de repetição é o quê? 5. Certo? Ou seja, o meu ômega zero é igual a 2π sobre 5. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Tá? Por quê? Porque na hora de fazer a série de Fourier, você vai ter que escrever lá n ômega zero t. Certo? Ok? Legal. O que a gente tem que fazer agora? Vamos ter que calcular, por exemplo, se essa função tivesse valor médio zero, eu já podia dizer que o A0 é igual a zero. Mas ela não tem. Como assim ela não tem? Dá para ver, ó. Ela tem valor 10 de 0 a 1, depois de 1 a 5 ela tem valor 0, e depois ela se repete. Concordam comigo? Então a gente vai fazer a integral. O que a gente vai fazer aqui? Integral, ó. Integral, o A0, vai calcular o A0. Quanto é que é? É 1 sobre quanto? 1 sobre quanto, pessoal? 1 sobre 5. Integral de quanto? De 0 a 5 de quanto? De 10, que é o x de t, não é isso? Né? Na verdade, eu vou botar assim, x de t dt. Por quê? Porque, na verdade, olha só, isso aqui, como o x de t, vocês concordam comigo que pode ser dividido em duas partes? Ele vale 10 entre 0 e 1, e ele vale 0 entre 1 e 5. Então, eu podia escrever assim, ó. Eu não posso escrever isso, ó, 1/5 de integral de 0 até 1 de x de t dt, mais integral de 1 até 5 de x de t dt. Está errado fazer isso? Não. A gente sabe que a integral de a a c é a integral de a a b e de b a c. Concordam comigo? Só que aqui o x de t vai valer quanto? Ele vai valer 10. E aqui o x de t vai valer quanto? Vai valer 0. É o x de t, não é a integral. Tá? A integral vai dar isso também, né, na verdade. Tá? Por quê? Porque vai dar 1/5 de quem? De 10 vezes integral de dt de 0 a 1. Certo? Ok? É que para a integral podia ter dado, por exemplo, se vale 10 de 0 a 2, por exemplo, a integral ia ser 20, né, galera? Concordam comigo? Né? Porque ia ser a integral de 0 até 2 de 10 vezes 2. Aqui não. Aqui é a integral de 0 até 1 de 10 vezes dt. Certo? Ok? Então aqui ficou 10 mesmo. Então, quando é que deu a 0? Deu 2. Né? É o valor médio mesmo, né? Não é o valor médio? Ela vale 10, né, de 0 a 1, e vale 0 de 1 a 4, 1 a 5. Então, pensa bem, é 2 mesmo o valor médio, porque você pega 10 e divide por 5, né? Valor médio, ok? Eu podia ter feito direto, tá, galera? Não precisava ter feito bonitinho assim, não. Só estou falando que... É porque às vezes tem integral que não é tão simples como essa aqui, certo? Essa aqui é só fazer a área, né? A área é 10, né? De 0 até 5. Divide pelo intervalo que é 5, dá 2. Então, quanto é que deu a 0? A 0 deu 2. Então, a 0 igual a 2. Já encontramos uma dos nossos coeficientes, que é o valor DC. O valor DC é 2. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar e vai encontrar os ANs e os BNs, certo?
E aí, vamos começar pelo AN, tá? Começar pelo AN, tá? Eu vou simplesmente substituir o que eu já conheço. Eu vou botar só a primeira substituição mais simples possível. Pegar esse t aqui e botar 5. Então vai ser 2 sobre 5, 2 sobre t, integral de 0 a t, integral de 0 a 5, de x de t, cosseno de n. Notem, n é uma constante. Então, o AN, né, por isso que ele vai ficar em função de n. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Né? Para n igual a 1, para n igual a 2, n é uma constante. É um número inteiro. Certo? Ok? Maior do que 1. Maior ou igual a 1, desculpe. Quando ele é igual a 0, é o a 0 lá que a gente tem. Tá? Cosseno de ômega 0 t dt. O que é isso aqui? Isso aqui é 2 sobre 5. Integral de 0 até 5. Quem é x de t cosseno de ômega 0? Aliás, eu vou fazer o seguinte. Ó. Quem é, na verdade, o x de t cosseno de ômega 0 t? O x de t só não vale 10 de 0 até 1 e depois de 1 até 5 ele vale 0? Então a gente não pode fazer isso assim. Vocês concordam? Eu não posso escrever isso aqui, ó. Botei 1 aqui. Concordam que é 1 aqui? Por quê? Porque é a integral de 0 a 1 e a integral de 1 a 5. De x de t cosseno, não é isso? De 0 a 1, o x de t vale 10. De 1 a 5, o x de t vale 0. Então, é a integral de 0 a 1 disso aqui. Tudo bem? Beleza. E aí, o que vai acontecer? Ó, já coloquei aqui. Ó. Já botei agora o 20, botei o 20 sobre 5 para fora. Tá? Tá um 4 aqui. E aí, ó, você vai ter que fazer uma integral de 0 até 1 de cosseno de n 2π sobre 5. Por que 2π sobre 5? Porque ômega 0 é 2π sobre 5. Certo? Ok? Onde é que você viu isso? A primeira coisa que eu fiz. Né? Então, vai ser uma integral de 0 a 1. Botei o 20 para fora, então aqui já vai dar 4, né? Cosseno, 0 a 1, cosseno de n 2π sobre 5 dt. Olha só. Ah, tá confuso. Não tá não, galera. Aí é só você saber qual é a integral de cosseno de AT dt. Como assim? É isso aí, galera. Né? A integral de cosseno de AT dt é seno de AT sobre A. Certo? Onde A é uma constante qualquer. Isso aqui é uma constante? É, né? N. É um número natural, pode variar, mas é constante em relação ao tempo que eu estou falando, certo? Ok? O 2π, ele é a multiplicação da constante de 2π mesmo, dividido por 5. Então, essa integral, ó, ela vai dar o quê? Ela vai dar 4, né? Que eu já falei ali, ó, 4, vezes quem? Vezes seno. Lembra, isso aqui é o meu, vou botar aqui, como se fosse o meu A. Né? E aqui também tem o meu A, certo? Seno de n 2π sobre 5t dividido por n 2π sobre 5, tá? De 0 a 1, tá certo? Então o que vai acontecer? Aqui eu já tirei esse cara para fora, ó, porque aí fica só o seno, estão vendo? Isso aqui eu posso tirar, concordam? Né? Vai ficar 4. Você concorda que vai ficar? Isso aqui eu posso escrever assim, ó. 4 dividido por n, vou botar assim, 2πn, que foi mais bonitinho, sobre 5, que multiplica o seno, porque isso aqui é constante, né? Isso não tem t aqui, vocês estão entendendo? Não tem t. Eu posso tirar do colchete ali, certo? Da minha integração. E aí vai ficar um seno de 2πn sobre 5t de 0 a 1, tá? E aí o que acontece? 4 dividido por 2πn sobre 5, você pode passar, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 5 sobre 2πn, então é a mesma coisa que multiplicar por 5 sobre 2πn, corta esse 2 com o 4 aqui, fica um 2 aqui. Isso vai dar um 10 aqui no final, vai dar um 10 sobre nπ, ó, certo? E aí o que vai acontecer? Vai ver, vezes a integral de 0 a 1 disso aqui. Lembra? Aqui continua sendo meu A. Tá legal? Tranquilo? O que vai acontecer? Quanto é que é? Seno de 2...
aí você vai ter, aqui é vezes t, né? Então vai ser seno de 2πn5 vezes t vezes 1, menos seno de 2πn5 vezes 0, que é seno de 0, que vai dar 0. Se fosse cosseno de 0, daria 1, certo? Ok? Que vai dar 0. E aí, você tem aqui que o AN vale isso. Vale 10 sobre nπ, seno de 2nπ sobre 5. E aí você fala, poxa, que complicado. Não, é só substituir. Por exemplo, se n for igual a 1, quanto é que vai valer o A1? Vai ser 10 dividido por π vezes seno de 2π sobre 5. Tem que usar a calculadora, certo? Ok? Você vai ter um valor, concorda comigo? Quem vai ser o A2? Vai ser 10 sobre 2π, seno de 4π sobre 5. Vocês estão entendendo como é que funciona a coisa? Por exemplo, quando for n igual a 5, por exemplo, o que vai acontecer? Ó? Quando for n igual a 5, olha que coisa interessante. Ó. Quando for n igual a 5, vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes 5, ou seja, o A5, né, que eu estou calculando. O A5 vai dar 0, quer ver? Porque vai ser 2 vezes 5 dividido por 5. Então vai ficar só 2, concorda? Seno de 2π é 0. Concorda? Seno de 2π é 0, assim como seno de 0 é 0. Tá? Tem que estar com o círculo trigonométrico na cabeça, né? Ok? Então, ó, aqui é 0, mas ao mesmo tempo aqui também é 2π, certo? Ok? E o seno é aqui, né? Então o seno de 2π é 0, ou seja, o A5 vai anular. Ou seja, ele não usa o quinto harmônico na frequência, tá? Para poder trabalhar com aquele para aproximar aquela forma de onda, certo? Ok? Então como é que você poderia fazer a aproximação? Calma, ainda não calculei o BN, né? Vamos calcular o BN agora. Como é que calcula o BN, Abel? Ué, a gente já sabe que o BN é dado por essa fórmula aqui, ó. Então a gente faz a mesma coisa, né, para calcular o BN. Então vai ser o quê? Vai ser 2/5, 2 sobre 5, integral de 0 a 5, de x de t, seno de ômega 0 t dt. Como isso aqui vale 10 de 0 a 1 e vale 0 de 1 a 5, isso aqui vai ser 2/5 de integral de 0 a 1 de 10 seno de 2π n sobre 5 dt. Né? A integral, né, do seno, né, é menos cosseno, né, sobre a t. Eu não coloquei aqui, mas é menos cosseno, né? E aí, notem que vai dar basicamente a mesma coisa, né, do anterior, só que em vez de ter isso aqui, ó, que aparecia o seno, vai aparecer o menos cosseno. Tá legal? Ok? E aí, você tem que fazer o que já... Eu estou andando rápido aqui, mas vocês estão acompanhando, não estão acompanhando aqui? Tranquilo? Então vai ficar 10 sobre nπ, que igualzinho a gente tinha feito lá em cima, né? Ó, 10 sobre nπ, que multiplica essa... Por que vai ficar a mesma coisa? Porque o A é igual, vocês entenderam o que eu estou falando? Então vai ficar a mesma coisa aqui, vai ficar 10 sobre nπ. Só que aqui vai ser a integral de menos cosseno, de 0 a 1. Aí ele colocou, ó. O que vai acontecer aqui? Aqui, ó, já vai ser diferente. Aqui já vai ser diferente. Lembra que quando você pegava lá o n igual a... Aqui tinha lá o seno de 2nπ, lá dava o seno de 0 ia dar 0. Aqui o cosseno de 0 não dá 0, dá 1. Tá entendendo o que eu estou falando? Dá 1. Então fica menos cosseno disso aqui, menos 1. Ou mais 1. Então você pode inverter aqui a ordem, vai ficar 1 menos cosseno de 2nπ sobre 5. Ou seja, o BN é dado por essa fórmula aqui. Pronto, agora você tem a série de Fourier dessa forma de onda. Tá? Cadê o A0? Então, o que você vai escrever? Que a série de Fourier é essa. É o A0, 2, certo? Mais o AN, que é esse cara aqui. Ó. Que a gente viu que era isso. Mais o BN, que é esse cara aqui. Certo? Aí para cada
né? Para cada n, de 1 até infinito, você vai calculando os ANs e os BNs e as frequências fundamentais aqui, ó. Primeira frequência vai ser quanto? Vai ser 2π sobre 5, certo? Segunda frequência vai ser quanto? 4π sobre 5. Terceira frequência, quanto é que vai ser? 6π sobre 5, vocês estão entendendo? São os harmônicos, né? São as frequências múltiplas da frequência fundamental, certo? Essa é a série de Fourier daquela forma de onda. Aí você fala assim, porra, complicado pra cacete. Beleza, eu não estou dizendo que não é complicado. Porém, pensa bem, vamos supor que ele fala assim, ó, use os 3 primeiros termos, né, da série de Fourier para aproximar aquela forma de onda. Então você vai ter que usar, quer dizer, você vai usar o A0, você vai usar o A1, o A2, o A3, o B1, o B2 e o B3. Então vai ser 6, né? Vão ser 7 termos, né? Porque na verdade você vai ter o AN vezes o cosseno e você vai ter o BN vezes o seno, certo? 7 termos. Um é constante. Então, se você quiser fazer a análise do circuito, você pode imaginar só pegar o valor 2 lá, que é o DC do circuito. Então, se você tiver um circuito lá que é com corrente com capacitores indutores, você vai ter uma análise só com corrente contínua. Então, é só pegar aquele 2 lá, certo? Que vocês usavam lá. Vocês fazem quando trabalham. Então, o capacitor vira circuito aberto e o indutor vira curto-circuito, entendeu? Primeira coisa. Depois você vai pegar e vai usar um fasor para a frequência 2π sobre 5, né? Depois você vai usar um fasor para a frequência 4π sobre 5. Depois você vai usar um fasor para a frequência 6π sobre 5. Aí você vai encontrar essas 3 respostas, vai somar com a resposta que você tinha e vai chegar na resposta final. Putz, fica uma loucura. Sim, eu não estou dizendo que fica fácil, mas é possível fazer sem você precisar recorrer a outras técnicas, a usar Laplace, a usar o próprio Fourier transformado, etc. É uma das maneiras de fazer. Eu diria o seguinte, se você pensar bem, apesar da complicação, é basicamente isso que os programas de computador fazem, porque eles querem trabalhar com frequências fixas, galera. O computador não trabalha com valores infinitesimais, até trabalha. Vocês sabem que ele tem uma determinada, ele tem uma precisão, digamos assim. Então, quando você vai fazer programa, normalmente se discretiza a coisa. Então, a série de Fourier, ela é uma aproximação da transformada de Fourier. Para você trabalhar com computação, é usar a série de Fourier. E aí você sabe que vão ser valores, vocês estão entendendo que vão ser valores discretos ali a cada valor, a cada n, né? Se você usar bastante n, você vai ter uma boa aproximação. E é o que se faz mesmo, tá? Você trabalha dessa forma. A programação é bem pesada, não vou nem falar como é que é, mas bem... Se bem que hoje, eu vou te falar, cara, a programação é pesada, mas alguém já fez uma vez, não fez? Então a IA vai saber que alguém já fez e vai mostrar para você como é que se faz, tá? Então é basicamente isso, tá? Na verdade, o que acontece hoje, principalmente para a gente de engenharia, apesar de ser uma coisa que teoricamente tem gente que torce um pouco o nariz, etc e tal, porque você tem que desenvolver, pô, mas, cara, você tem que usar ferramentas que nem o MATLAB, o MATLAB já tem isso tudo lá pronto. Já teve, eles têm um time de engenheiros para criar essas funções, já estão lá. Você usa o MATLAB, pô, usa como linguagem. Tá? Usa como linguagem, tanto que eles vão desenvolvendo para cada, digamos, assunto. É muito, cara, impressionante. O MATLAB, é que vocês, galera, quando eu completei o meu mestrado, vocês não eram nem nascidos, entendeu? Eu completei meu mestrado em 1991, né? Então, ninguém aqui era nascido, só eu. Tá, ok? Então, o que acontece? Lá eu já usei o MATLAB. Em 1991 já usei o MATLAB. Era um programa muito menos poderoso que é hoje, né? Mas você vê, o MATLAB de hoje ainda usa coisas do MATLAB de antigamente, porque você vê que ele ainda é uma interface texto. Se vocês já usaram alguma coisa de MATLAB, é uma interface texto. Você fica ali digitando, tem um monte de... Você faz programação como se fosse linha de programa mesmo, tá?
Então é uma interface texto, só que agora tem muita coisa para... Você tem o Simulink, por exemplo, que você já pode trabalhar com os blocos, etc. Mas o que está por trás daqueles blocos é muito código. Código escrito em quê? Provavelmente linguagem C, até algumas coisas em Assembly, né? Mas muito código que vários engenheiros já trabalharam e já está feito ali, entendeu? E às vezes eles estão virando uma coisa tão específica para várias coisas que você tem o que eles chamam de toolboxes, que são, na verdade, o nome traduzindo, basicamente, caixa de ferramentas. Você tem toolbox, por exemplo, para trabalhar com controle. Beleza, já tem uma toolbox lá que você vai trabalhar com controle. Lá a professora Camila talvez use bastante. Eu usava quando dava aula de controle. Mas tem, cara, dentro do controle, por exemplo, tem uma toolbox para trabalhar com controle preditivo baseado em modelo. Por que você está falando isso, Abel? Porque foi minha tese de doutorado, para o controle preditivo baseado em modelo, tá? Que é um controle específico, uma área do controle. Cara, a toolbox tinha um manual de 700 páginas, cara. O que você podia fazer? E aí, cara, você tem que saber usar aquilo ali, tá entendendo? Porque é muita informação que está ali, tá? É impressionante, vira quase que você tem que aprender uma nova linguagem. Eu não sei como é que isso vai acontecer, talvez o MATLAB seja diferente com essa ideia do IA agora, que você pode fazer, talvez ele se adapte mais facilmente. Mas eu tive dificuldade de fazer o código em MATLAB para fazer a minha tese, né, de doutorado, ok? Mas como eu falei, é ainda uma das coisas interessantes. Você pode falar, pô, é assim que se faz, eu preciso programar isso? Não, mas você tem que saber, por exemplo, se você precisa pegar um problema diferente, tem que ter uma base ali para você saber, tá? Eu aqui não vou ficar mexendo com série de Fourier, não. Como eu falei, eu vou mostrar, já mostrei hoje a série de Fourier trigonométrica, né? Na aula que vem a gente vai falar sobre a série de Fourier, uma outra forma trigonométrica. Como assim uma outra forma trigonométrica? Ó, você concorda que você tem essa igualdade trigonométrica aqui, o cosseno de A mais B igual a cosseno A cosseno B menos seno A seno B, certo? Ok? Ou seja, você consegue, né? Se você pegar esse A aqui e fizer como se fosse um N ômega 0T, né? O que vai acontecer? E o B, como se fosse uma constante qualquer, né? Você vai ter aqui um AN cosseno de N ômega 0T e um BN seno de N ômega 0T, tá? E aí, ou seja, você consegue transformar, ou seja, se você consegue sair daqui e chegar aqui, obviamente você consegue sair daqui e chegar aqui também, certo? Ou seja, a série de Fourier trigonométrica, se eu usar a identidade trigonométrica aqui, cosseno de A mais B, é isso aqui, eu consigo transformar a série de Fourier, que tem vários coeficientes AN e BN, a gente já viu, certo? Numa série em que eu tenho tem coeficiente AN e tem o φn. Na verdade, o AN está relacionado ao Azinho N e o Bzinho N, e o φn também está relacionado ao Azinho N e o Bzinho N. Vocês estão entendendo? Eles são relacionados, tá? Qual é a diferença de você usar essa série de Fourier aqui? Galera, pensa bem, se eu estiver trabalhando com aquelas coisas, os fasores que a gente estava lá falando, eu não vou ter que trabalhar com senos e cossenos, eu vou trabalhar só com os cossenos, entendeu? Eu já consigo diminuir, em vez de trabalhar com 6 fasores diferentes, trabalhar só com 3, porque só tem o cosseno, só tem uma função, né? Ah, mas vai ter os φn, sim, no fasor você inclui, né? Lembra, você inclui a fase, né? No fasor justamente você coloca lá módulo e fase, certo? Ok? Então, essa é a diferença, tá? E isso aqui é como se fosse a amplitude da função, né? Isso aqui é a fase da função, tá? Isso a gente vai mostrar na aula que vem bem rapidamente. Quase nunca a gente trabalha com isso aqui, apesar de que é uma das maneiras de mostrar como é que se aproxima a série de Fourier para transformar de Fourier. Então, a gente vai chegar nisso aqui, tá? E a outra forma de fazer série de Fourier, que essa a gente vai usar bastante. Aliás, não é que a gente vai usar bastante, a gente precisa conhecer ela. É o seguinte, vocês lembram que seno de θ, fórmula de Euler, né? E elevado a mais jθ
mais E elevado a menos Jθ. Lembro não precisa lembrar, estou falando aqui. Certo? Dividido por 2. Não, por 2, isso aqui é o seno, né? Esse aqui é o cosseno. Dividido por 2. E o seno de θ? E elevado a mais Jθ, menos E elevado a menos Jθ, dividido por 2. Tá? Ou seja, se eu tiver uma série de Fourier em senos e cossenos, eu vou ter também uma série de Fourier em e's elevados a j e e's elevados a menos j. Vocês concordam comigo? Não é isso que vai acontecer? É só você transformar tudo que é seno e cosseno nesses e's elevados. Vai sumir todos os senos e cossenos, vai ficar só e elevado, e aí vai dar a série exponencial cadê? Tá? Essa aqui, ó. Ok? Essa aqui, tá? Essa aqui é a série de só com coeficiente. Dessa série aqui é que você chega na transformada de Fourier, tá? Vocês vão ver direitinho como é que se chega lá. Você faz o quê? Você faz na verdade o que você faz é fazer o período tender a infinito. Quando você faz o período tender a infinito, esse somatório vira uma integral, certo? E esses CNs vão ser justamente a transformada de Fourier da função, tá? Basicamente é isso. Porque o que é a série de Fourier da função? O que é encontrar a série de Fourier? Não é encontrar os ANs e os BNs, certo? O que é encontrar a transformada de Fourier da função? É encontrar esse CN, digamos assim. Só que esse CN não vai ser um valor discreto, vai ser uma integral. Você não vai encontrar, assim, não vai ser um valor, digamos, fixo, não são vários valores fixos. Os CN são infinitos valores fixos, né? Infinitos valores fixos não, infinitos valores discretos, digamos assim. E são vários deles, né? E se você for, quando você fizer a coisa tender a infinito, vocês vão ver que vai aparecer uma integral ali e você vai ter uma função, certo? Em vez de ter você ter isso aqui, ó, que são os CNs, né? Vocês vão ver isso, né? Em vez de você ter isso aqui, que são os CNs, né? Os valores de cada para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3. O que você vai fazer? Cada vez mais você vai fazer esses caras ficarem mais próximos, e aí no final você vai ter a transformada de Fourier, ou seja, vai ter um sinal contínuo, que é basicamente a representação, né, do sinal do tempo na frequência, tá? E aí, quando você faz isso, você já vira em transformada de Laplace. Quando você pega um sinal no tempo e transforma para a frequência, vocês já usaram a frequência de Laplace, inclusive mais completa ainda, que era a frequência complexa, né? Que é aquela que sempre aparece, né? Não tem só o J ômega. O que é a transformada de Fourier? A transformada de Laplace sem tirar aquele sigma, né? Só o E elevado, em vez de ser E elevado a menos ST, E elevado a menos J ômega T. Laplace, ó, só para lembrar, ó, transformada de Laplace, você tinha integral de x de t, E elevado a menos ST dt, certo? De 0 até mais infinito. Transformada de Fourier, integral de menos infinito até mais infinito. Então, é interessante quando você tem sinais que, para Laplace, por exemplo, a gente usava a unilateral, para não ter que se preocupar com a região de convergência, etc. e tal. Aí eu usava a unilateral e, por isso, em alguns casos, a gente não podia trabalhar com transformada de Laplace, a não ser que você quisesse usar a bilateral, né? Você não pegava todos os valores da função. Então, a gente restringia o uso da transformada de Laplace para sinais que começam em zero, tá? Aí você fala assim, pô, se o sinal começasse antes. Normalmente, a maioria dos problemas a gente está querendo resolver um problema que você, ó, liguei e vamos ver o que acontece. Entendeu? A maioria dos problemas é assim. Ah, mas já está ligado. Tudo bem, você ainda pode... Se já está ligado, porque já foi ligado uma hora, certo? Então você pode fazer um deslocamento no tempo e descobrir onde é que ligou. E até usar o Laplace. Mas tudo bem. Aí, olha, qual é a diferença? Aqui é igualzinho, só que vai ficar assim, ó. E elevado a menos J ômega T dt. Não é igualzinho, não. É porque esse S aqui esse S é um valor que vale sigma mais J ômega. Se você botar esse sigma igual a zero, você tem a transformada de
e fizer a integral começando em menos infinito, você tem a transformada de Fourier. Tá? Na verdade, a transformada de Laplace é mais completa que a de Fourier, porque ela resolve mais problemas do que a de Fourier. Mas a de Fourier também resolve muitos. Telecomunicações, por exemplo, eu não sei se é o André que ainda está dando aula, não sei quem vai ser. O primeiro capítulo é a transformada de Fourier, porque telecom é tudo transformada de Fourier. Tá? Aí você fala assim, mas então por que tem Laplace? São aplicações diferentes, vocês vão ver. Tá? São aplicações diferentes. Certo? Porque é tudo frequência, né? Mas é muito legal, porque transformada de Fourier, por exemplo, você usar a transformada de Fourier, você tem uma propriedade que resolve o teu problema. Vou dar um exemplo simples aqui, só para a gente, já estou terminando. Só para a gente colocar isso como é importante para o engenheiro. Olha só. Se vocês já tiveram eletromag, horrível, horrível. Chegou a dar antenas, no finalzinho? Lá em antenas, você descobre que o comprimento de uma antena tem que ser proporcional à frequência que ela vai gerar, certo? O que vai acontecer? Se tem uma frequência baixa, o comprimento tem que ser altíssimo, tá? Pessoal, frequências baixas, né, de graves ou qualquer coisa assim, né, na nossa voz, por exemplo, frequência baixa, kHz. A antena tinha que ser grande, né, para você poder transmitir um sinal na frequência de voz, por exemplo. E o que acontece? Porra, imagina, você tem que usar uma antena de 2 metros para poder pegar um sinal de voz. Como é que você ia pegar um celular, por exemplo? Ele ia ter que usar isso aí. Ele ia ter que trabalhar com uma coisa assim. O que se faz? Se usa uma coisa que a gente chama de modulação. O que é modulação? É você pegar a frequência, né, base, misturar com uma frequência maior, certo? Bem maior, tá? Essa frequência maior, bem maior, vai ser a que vai ser transmitida, tá ok? E aí você pode usar uma antena bem menor. Concorda comigo? Aliás, qual é o grande problema de você trabalhar com frequência? Você não tem isso, né? Mas não sei nem se tem alguém que trabalha com isso aqui. Mas se você trabalha com circuitos de alta frequência em telecomunicações, cara, montar o circuito tem que tomar um cuidado, porque senão, dependendo da frequência, as trilhas em paralelo de um circuito podem gerar capacitâncias. Galera, porque lembra, 1 sobre J ômega C, né? A capacitância aumenta. Pode aparecer isso. É impressionante, tem que tomar um cuidado. Só você colocar, às vezes, é que vocês não trabalham. É que aqui o curso é mais focado na parte de geração, etc. Mas, pô, a gente tinha, eu me lembro, e agora também não tem mais isso, mas eu tive TV, né, galera? Vocês não tiveram, TV era analógica, né? Então, e trabalhava com alta frequência, por causa da maior quantidade de informação que você tinha que transmitir, né, informação de cor, de resolução, etc. A frequência era muito maior. Cara, a gente montava uns circuitos para fazer análise, para fazer trabalhar com alguns sinais de TV. Cara, se você pegasse o circuito e fizesse uma montagem lá no protoboard, esquece, já não funcionava. O protoboard é um gerador de capacitâncias, tá? Então já não dava. Aí beleza, você mandava fazer uma plaquinha, né? Na placa, se você colocasse de repente a entrada muito próximo da saída, dava pau. Cara, tinha um monte de coisas. Por quê? Justamente por causa desse problema de alta frequência, tá? Então, ótimo, a alta frequência é bom e é ruim. É bom, por exemplo, quando você está transmitindo a antena, pô, a antena no celular, cara, é uma coisa desse tamanhozinho, tá aqui dentro, você tá entendendo? Não precisa ser grande, certo? E tem antenas até menores, certo? Mas o que acontece? Se você tivesse que trabalhar sem modulação, é o que eu falo, é o tipo da teoria que o cara ensina, uma teoria matemática que foi mostrada há, sei lá, 200 anos atrás, e vai continuar, porque você vai deixar de modular um sinal se fisicamente você não consegue usar uma antena de 10 metros, né? Então não dá. Tem que usar modulação. Então tem muita coisa que o cara fala, para aprender uma coisa que não vou usar muito. Vai usar sim. Se você for trabalhar com telecom, vai usar sim. Tá ok? É claro que hoje você já usa muita coisa pronta, mas quem fez a coisa pronta? O engenheiro tem que fazer às vezes. Tem que saber juntar os módulos e assim por diante. Tá ok? Beleza, galera. Ó, aula que vem eu vou continuar com a série e vou tentar terminar já a série de Fourier, tá? E avisem, hoje eu não vou fazer chamada.
tá? Avisem os alunos que na sexta-feira vai ter chamada, e na sexta-feira já vai vir um aluno aqui para o quadro, ou talvez eu faça duplas, tá? Não se preocupem, não vale nota, é só para vocês, para ver o quanto vocês não sabem fazer as coisas. Eu vou estar aqui, aí vocês me perguntam, o que eu faço agora? Beleza, faz isso, vocês estão entendendo? Pode vir uma dupla, um pode perguntar ao outro, assim. A ideia vai ser sempre alguma coisa que foi mostrada em aula aqui. Por exemplo, você chegar aqui e falar assim, eu mandasse fazer essa série de Fourier. Aí você fala assim, pô, Bel, eu não sei qual é a integral de seno. Beleza. Eu acho que seno, cosseno, essas coisas, tem que saber. Mas, tudo bem, vai ter na prova. Por exemplo, tem uma integral que eu coloco na prova. Pode cair, mas, por exemplo, a integral de t seno, t cosseno. Essa integral não é tão óbvia. Então, como é que você faz esse tipo de integral? Você usa integração por partes, né? Entendeu? Porque você coloca um t, u, né, o dv, e você pega o v du. Fica fácil de fazer essa aí. Né? Porque aí, quando você pegar o dt, né, o t vai virar um dt, certo? E a integral do outro você já conhece, porque a integral do cosseno você conhece. Então, normalmente quando você tem t multiplicando alguma coisa, um elevado multiplicando alguma coisa, você usa sempre integração por partes, certo? E é o que a gente vai fazer, mas não vou ficar pedindo para vocês fazerem isso não, galera. Isso aí, cálculo, eu sei que tem gente ainda que está devendo cálculo, mas, porra, cálculo já passou, cara. Entendeu? Então, vocês vão pegar a fórmula, tá? Vão pegar a fórmula, tá? Já transformada de... É a mesma coisa de transformada de Fourier, né? Transformada de Fourier também pode querer cair numa integral dessas, certo? Só que, o que acontece? Tem tanta propriedade que você acaba nem fazendo integral. Você simplesmente vai usar as propriedades, entendeu? E aí você já tem a integral feita lá e já vai resolver, tá? Uma transformada de Fourier, as pessoas têm dificuldade sim nesse assunto, viu, pessoal? Porque fica misturando muito número complexo com número real e vocês têm essa dificuldade de enxergar algumas coisas, entendeu? Então, tem transformada que vai aparecer J, tem transformada que não vai aparecer, tá? Vai depender muito do sinal que você está trabalhando. Mas é muito legal transformar de Fourier, porque você... por exemplo, é a base, só para vocês terem uma ideia de como é que é importante, até para... Hoje, ninguém escuta música, se não... Normalmente, você escuta música do Spotify, da internet, etc. É tudo MP3, né, basicamente. MP3 é uma aplicação de transformada de Fourier para... compactação do sinal de áudio. Então, se você pegar um sinal de áudio completo, né, por exemplo, uma música completa com uma qualidade boa, com a qualidade nível que a gente, qualidade CD, com uma qualidade que praticamente nenhuma pessoa tem ouvido para distinguir do som real, tá? Essa música, ela ocuparia tipo uns 60, 70 mega, tá? E você vê que o MP3 ocupa 3. O que ele faz? Desculpe, ele faz a transformada de Fourier do sinal sonoro, descobre quais são as frequências mais importantes. Essas ele usa mais, digamos, mais dados para representar essas frequências mais importantes e usa menos dados, menos informações para representar as frequências menos importantes, certo? E aí, quando você soma, o número de dados total é muito menor do que o número de dados inicial. Porque quando você faz uma música e não comprime, não faz nada, para cada frequência você vai ter o mesmo número de dados. Entendeu? Basicamente é um problema de compactação, que é uma coisa que eu também trabalhei bastante quando eu fiz minha tese de mestrado. E é muito fácil vocês entenderem compactação. Como é que você pode representar, por exemplo, a compactação é o zip da vida, até hoje a gente usa e vai continuar usando. Mas como é que você representa? O JPEG das imagens é transformado de Fourier, JPEG transformado de Fourier o tempo todo. Só que é bidimensional e para imagem, tá? Por exemplo, como é que você pode representar? Como é que você vai ter um arquivo de 1000 zeros? Né? Você vai colocar, sem compactação, ele vai usar 1000 bytes. Para cada zero ele vai usar 1 byte, por exemplo, certo? Agora você concorda comigo que você pode representar esses 1000 zeros por uma coisa assim, um número 1000, e depois entre aspas o zero?
Aí você vai gastar 1000, aspa, A, o número 0, você vai gastar 8 bytes. Você está entendendo? É o mesmo arquivo? É. Só que você não pode trabalhar com compactado. É que nem quando você zipa. Você não pode trabalhar com zip. Tem que deszipar. Você está entendendo? O que acontece é que isso é feito em tempo real, né? Você não percebe. É muito legal isso, tá? Televisão digital só existe por causa de Fourier, né? Você usa o compactador MPEG, que é o compactador de imagens para transmissão de imagens em movimento, certo? A gente não fala nem compactador. Compactador é quando não tem perdas. A gente, quando fala que tem perdas, é comprimido, compressor, certo? Então, na verdade, em inglês eles só chamam de compressão. Em inglês é lossless compression, ou seja, compactação. Lossless, ou seja, sem perda. E compression, que se falar compressão, já tem perda embutida, né? Tem coisa que você pode usar compressão, não tem problema. Tem coisas que você não pode usar compressão, tem que usar compactação. Exemplo, imagens médicas, imagens militares. Você não pode usar compressão porque você pode omitir um detalhe. Se você pegar numa imagem médica, se tiver tudo preto e um pontinho branco, ela vai achar que é tudo preto. Você está entendendo? Esse cara tem 10 milhões de pontos pretos e um pontinho branco. É um erro. Não é, pode ser um tumor. Estou entendendo o que eu estou falando? A ideia é essa. Isso aí o Alexandre deve mexer um pouquinho com isso aí, se ele estiver trabalhando com imagens, né, na parte lá de biomedicina, lá, né, de engenharia biomédica, não é isso que ele faz? Desculpa aí, galera. Mas tá isso, tá? Então, ó, sexta-feira vou fazer chamada, tá ok? E vou botar gente para trabalhar aqui, tá certo? Para poder ter mais gente aqui, tá legal?